Olha, a baixa procura pela vacina que imuniza contra o sarampo, a cachumba e rubéola tem preocupado os especialistas. Isso porque essas doenças estavam erradicadas aqui no país, mas podem voltar se a imunização não for feita. Incompleta. Assim está a carteira de vacinação da Giovana. Passou, achei que não tivesse necessidade da segunda dose. Agora a menina de 13 anos está vacinada. O importante tem que tomar e tem que tomar. O sarampo é uma doença grave e contagiosa. A transmissão é feita pelo ar e o vírus circula com a saliva. Os sintomas são febre alta, tosse, coriza, conjuntivite e manchas vermelhas na pele. Se a pessoa teve contato com alguém com suspeita, não precisa nem ser confirmada a doença, ela tem que procurar rapidamente um serviço de saúde para se vacinar. Até 72 horas ou até 4 dias a gente tem uma prevenção eficaz da doença quanto antes a gente fizer a vacina. Pelo menos 3 estados registraram casos da doença. No Rio Grande do Sul, 6 pessoas tiveram diagnóstico confirmado. Amazonas e Roraima somam mais de 450 doentes, com 3 mortes. A vinda de refugiados da Venezuela trouxe o vírus para o país, mas essa não é a única razão. A doença estava erradicada no Brasil desde 2016. A baixa taxa de imunização é uma das explicações do vírus ter voltado a circular no país. A vacinação é a melhor e principal forma de se proteger contra o sarampo. E a vacina vale para a vida toda. Em todo o país, os postos de saúde reforçaram a vacinação. A baixa procura preocupa. As pessoas acreditam que, porque não existe a doença circulando no país, isso não vai acontecer perto de mim e acabam não indo até a unidade de saúde para se vacinarem. Pois é, e ainda sobre esse assunto, olha, eu convidei a doutora Renata Gonçalves, pediatra, para vir aqui, gente, reforçar a importância da vacinação nas crianças. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bem-vinda ao Ver Mais. Obrigada. Doutora, a gente acabou de ver, então, que simplesmente os pais não estão levando, segundo o Ministério da Saúde, eu até anotei aqui, todas as vacinas indicadas para as crianças com menos de 1 ano não alcançaram a meta de imunização. Isso a que mesmo. se deve isso? Então, assim, uma preocupação grande dos pais não vacinarem é porque eles não estão vendo a doença mais, né? Então, quem nasceu há 50 anos atrás via muito caso de sarampo, via pessoas morrendo com sarampo ou ficando com sequelas, por exemplo, de poliomielite, né? Então, hoje, como a gente não vê mais a doença, a gente acaba vendo um pouco mais ou se preocupando um pouco mais com um possível efeito colateral de vacina, que é extremamente comum. E aí, a pessoa acaba não indo vacinar e, consequentemente, levando um aumento de casos de doenças que são preveníveis com vacina. Preveníveis, totalmente preveníveis, isso né, mesmo. doutora? E você até comentou agora dessa questão dos pais ficarem com medo da reação da dose. Sim. Mas, por exemplo, do sarampo, que é o que está o maior surto aí que a gente viu no Amazonas, tem agora no Rio Grande do Sul, e hoje foi confirmado no Rio de Janeiro também. 2 casos. 2 casos. O que a gente pode dizer que é normal acontecer, para os pais não ficarem desesperados, né? As vacinas, como qualquer medicamento, podem dar algum tipo de reação, né? Então, assim, com a vacina do sarampo, ela é uma vacina que os efeitos adversos dela são leves, sistêmicos, que a gente diz, uma febre, uma dor pelo corpo, né? Ou até um evento local, no local da aplicação ficar um pouco endurado, um pouco avermelhado. Isso é extremamente comum, passa normalmente em 48 horas e normalmente a gente não tem preocupação com isso, não. E é bom a gente lembrar que esses efeitos da vacina não passam nem perto das consequências de uma doença grave como essa. É uma doença que pode levar ao óbito, né? Que pode levar ao óbito. Isso mesmo. Aí a pessoa pensa assim, poxa, mas já passou, meu filho já está mais adolescente, já não está mais jovenzinho, e ainda pode vacinar? Existe uma idade que deve ser feita a vacinação do sarampo, por exemplo? Sim, todas as pessoas abaixo de 50 anos podem ser vacinadas. Se elas têm certeza de que não tiveram a doença ou de que elas não foram vacinadas, elas têm que se vacinar, independente da idade. Elas têm que se vacinar. Se a pessoa já teve a doença, por exemplo,
e não sofreu, enfim, tá viva até hoje, tá bem de saúde, ela não precisa tomar de novo. Se ela tem certeza que ela contraiu o sarampo, ela não precisa. Não precisa. Isso. Além da vacina do sarampo, que outras são recomendáveis também, né, que estão entrando nesse número aqui de queda de vacinação? As vacinas, como um todo, abaixo de um ano, mostraram uma queda absurda, né? Então, a cobertura vacinal, que deveria chegar quase a 100%, ou como meta do Ministério da Saúde, 95%, realmente não estão chegando nisso, estão chegando a 70%, a 80%, dependendo do estado. Então, se a gente pensar em 70% de cobertura, nós temos 30% de pessoas suscetíveis, e abaixo de um ano, a gente tem uma quantidade enorme de vacinas, né? Então, a vacina do sarampo, por exemplo, ela é dada com um ano, mas ela está junto nessa vacina a cachumba e a rubéola também. Essa vacina que a gente está falando agora é a tríplice viral? Tríplice viral, que ela pode ser dada na forma de tríplice viral, como o sarampo, a cachumba e a rubéola, ou tetraviral, que entra também a dose da varicela. Então até na hora de procurar a vacina é legal falar isso, os pais, como é que eles chegam e falam, por exemplo, no postinho ou numa clínica mesmo? Certo. A própria enfermagem que está na sala de vacinas, ela é treinada para saber qual a vacina mais adequada para a faixa etária e com o número de doses anteriores que a pessoa já tomou ou quando nunca tomou. Então ela vai ser orientada sempre, independente de ser no posto de saúde, numa clínica privada, ela vai ser orientada de uma forma bem correta. Importante também estar portando a carteirinha de vacinação, Sem dúvida, né? É um documento extremamente importante que deve estar sempre junto com a mãe nas consultas médicas e quando vai ao posto de saúde. A gente comentou agora aqui que nas clínicas particulares existem as vacinas, mas existe também nos postinhos, né? Sim, o Brasil é um dos melhores países com cobertura vacinal e imunização. É muito preocupado com isso. Existe um investimento muito grande por parte do país. Então, o nosso Programa Nacional de Imunização, ele é um dos melhores do mundo. Então, não tem por que a população ou reclamar ou deixar de ir, né? A vacina está lá, eventualmente, claro, pode acontecer por algum outro motivo uma falta de vacina, mas em geral o nosso programa é muito bom. É muito bom nesse Sem sentido, dúvida, né? Sem dúvida. Tá, e as dúvidas para quem vai levar o filho? Fala, poxa, tá assistindo Ver Mais aqui e fala, mas eu posso levar para tomar mais de uma vacina no mesmo dia, por exemplo? Dependendo da vacina, sim. Isso também é feito orientação de sala de vacinas, né? Mas a maioria das vacinas, elas são intercambiáveis, a gente pode dar no mesmo dia, né? Com exceção da própria vacina do sarampo com a febre amarela, né, que a gente dá no mesmo momento é contraindicado. A gente tem dado um intervalo de 30 dias para fazer essas duas vacinas. Tá. As demais a gente tem que observar qual vacina a criança está tomando. Existe algum horário também que é mais indicado para tomar vacina ou não interfere? Não, eu sempre digo que é o momento que os pais estão disponíveis para ir, não deixar para outro dia. Se está com vacina atrasada, tentar colocar em dia. Então, se o horário para o pai e para a mãe é bom, depois que sai do trabalho ou antes ou de manhã, não deixar de fazer a vacina. É muito importante. Muito importante para a saúde e para o futuro das crianças, né? Exatamente. Inclusive, tem uma pergunta, dá para a gente colocar aqui na nossa tela, ó. A Gisele mandou assim, o meu filho, ele tem 8 meses. Eu preciso me preocupar? Ele ainda não teve contato com a vacina, né? Ele não tomou vacina ainda do sarampo. Então, realmente, ela tem que ver se as pessoas ao redor dela estão vacinadas para o sarampo. É bem importante, a gente chama isso de uma proteção de rebanho. Se todo mundo em volta daquela criança que não tem idade ainda para se vacinar está vacinada, ela realmente vai estar mais protegida. Tá, a partir de que idade o filhinho da Gisele pode vacinar? Para o sarampo, 1 ano. Ou a partir de 1 ano. Isso. Então, a partir de 1 ano, a Gisele pode levar ele para vacinar, mas por enquanto tem que cuidar mesmo se as pessoas que estão ali... Exatamente, por isso que a consciência tem que ser pública, né? Todo mundo tomando a vacina para que todos tenham uma proteção em relação às doenças. Não adianta, às vezes, você estar vacinado e o vizinho não estar vacinado, né? Essa questão da consciência coletiva mesmo, Isso né? mesmo. Doutora, muito obrigada pela sua entrevista e pelos esclarecimentos aqui no Ver Mais. Obrigada. Boa tarde.